Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um episódio dentro do carro, como é de costume. Fazia tempo, na verdade, que eu não gravava um episódio dirigindo, mas a oportunidade se fez novamente. E hoje eu queria falar de um tema muito específico, né? Como você já deve estar vendo aí no título do episódio de hoje, que é a forma correta de se segurar, melhor dizendo, um manequim. O que acontece? Hoje, gravo no dia de sábado, tem aula no cursinho aqui, preparatório, que tem na escola, cursinho bacana. E o assunto era a Segunda Guerra Mundial. Coisa que, como as pessoas que acompanham esse podcast sabem, é um assunto que eu não gosto, né? Eu não tenho nenhum interesse, nenhum tipo de interesse. E como o assunto era esse, a gente combinou, eu e a professora de História, de marcar uma aula conjunta ali, ó, eu falo ali da Segunda Guerra Mundial, você fala do Brasil, a gente leva umas antiguidades lá, faz, expõe para os alunos. E eu falei, ó, ótimo, ótima ideia, vamos fazer essa aula conjunta. E nada melhor do que expor as antiguidades, né, os uniformes, capacetes, medalhas, e mostrar esse uniforme num display de um manequim, por exemplo. E daí passei a semana inteira atrás de um manequim. Fui atrás de alugar manequim. Primeiramente, eu descobri que o aluguel do manequim é muito caro. O manequim ele não é tão caro. R$ 250 você já compra um manequim. E assim, pensando que é uma coisa resistente, que vai durar muito tempo, eu não achei caro. É possível até achar outros mais caros, é claro, mas que são mais resistentes e assim por diante. Mas esse aí eu achei bem. Os que eu achei, né, eram bem resistentes. Não eram os mais resistentes, mas eram bastante adequados assim, para qualquer tipo de trabalho. Então eu descobri que alugar manequins é muito caro. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que pudessem ir de uma loja. E tem loja de manequins, que se vende manequim. E aí lá eles alugam. Então era o aluguel R$ 120, R$ 90. Eu ia usar só por uma tarde. Então não vale a pena, né, você usar um manequim por tão pouco tempo. Então eu decidi apelar para várias lojas. Procurei lojas por aí que pudessem me emprestar um manequim, consegui um cara para me emprestar. Mas acabou que, conversando com o professor da escola, a avó dele tem um brechó e lá ela tinha vários manequins. E acabei pegando um manequim emprestado com ela, um manequim masculino, né? Tal. Depois peguei um manequim, coloquei no carro na sexta-feira e pro vim para casa e deixei o manequim no carro mesmo para tirar só na escola. Vesti a roupa, então selecionei a roupa, coloquei no porta-mala aqui, no carro e etc. No dia de hoje, eu cheguei à escola, peguei as antiguidades que eu tinha colocado numa caixa, levei para o auditório, onde ia acontecer a aula, e chegou a hora de pegar o manequim. Né, ele é grande, ele é leve, mas ele é meio desengonçado, né? É o tipo de corpo de uma pessoa reto, igual uma tábua. Certo? O manequim que eu peguei não tinha braço. Era aquele manequim modelo que não tem cabeça nem braço, ele só tem o corpinho e as pernas. O que já é mais do que suficiente. Né? Inclusive com os braços fica mais complexo você colocar uma roupa, né? Então esse tem essa vantagem de facilitação. Pois bem, ao carregar então esse manequim, do estacionamento da escola até o auditório, é como se você tivesse que andar
Na verdade, você anda de um extremo ao outro da escola. E a escola é muito grande. Então, essa distância a ser percorrida é significativa. Mas lá vou eu, pegando o manequim. E como ele é meio desengonçado, eu peguei o manequim, tirei do carro e fui carregando ele, apalpando em diversos lugares diferentes para descobrir qual era a forma ali de se segurar esse item da maneira mais confortável. E apalpando esse manequim nu, completamente nu, enquanto eu caminhava pela escola, tateando no escuro a melhor forma de manipular esse objeto, extremamente parecido com um ser humano, que era um homem trincado, né? Imagine aí um modelo por volta aí de 1,80 m, certo? De manequim, completamente sarado, não é? Um corpo de plástico perfeito, de acordo aí com os padrões de beleza ocidentais. Eu estava ali palpeando esse objeto inanimado, extremamente parecido com um ser humano novo. Eu descobri então que a melhor forma de você carregar o manequim é você carregar ele colocando a sua mão debaixo da perna dele, exatamente na região ali do sacro, o que envolve o sacro escrotal, o pênis, que no caso o manequim não possui um pênis, né? Ele só tem um volume ali, como se fosse um boneco da Barbie, tem um voluminho. Mas ali, a região do pênis é a melhor região do manequim para você carregar ele, porque a sua mão se encaixa perfeitamente na região do saco ou na região glútea desse manequim. Né? Os glúteos também, eles são, quando você abraça assim, segurando por dentro, passa o seu braço dentro da perna, e aí você segura, dependendo, pode ser ali na parte interna da coxa, o melhor lugar para carregar, ou apalpando vigorosamente as nádegas desse manequim, ou o próprio saco escrotal barra pênis desse manequim. Então, essa é a melhor forma, a mais confortável e eficiente de você carregar um manequim, certo? Segurando nessa região. Como o meu manequim era masculino, então foi dessa maneira. Se fosse feminino, a melhor região continuaria sendo ali a região dos glúteos e da vagina, né? Toda ali aquela parte do capô de fusca. Né? Pois bem, eu entro na escola no sábado, é dia do cursinho, não tem tem poucos alunos, são apenas os alunos do cursinho, tem a segurança. Eu cheguei cedo, né? Bem cedo não tinha ninguém. Pensei, bem, eu vou carregar esse manequim, só a segurança vai me ver. E às vezes nem vai me ver, porque ela fica no lugarzinho dela, é, observando de longe, observando a porta. Mas eu dei o azar de, nesse dia, ser o dia que a equipe de limpeza aproveita para limpar a escola de maneira mais profunda. Então, todas as nossas queridas trabalhadoras e trabalhadores da limpeza estavam em peso na escola, executando o seu trabalho invisível, porém louvável e necessário, importantíssimo, de lavar toda a escola, as salas de aula e assim por diante. E eu, com esse manequim, apalpando de maneira muito forte, né? Muito marcante, as nádegas do manequim. Eu passei desfilando por cerca de
de alguns minutos até chegar ao auditório da escola, que é muito longe, em vários funcionários do serviço de limpeza da escola. E com peso na consciência, né? Pô, será que estão me julgando? Será que tá meio estranho isso aqui? Só que eu pensei, bem, é apenas um manequim. Por que deveriam me julgar? Por que eu deveria ser julgado por apalpar as partes íntimas de um manequim? Pensei que Pensei a ficar despreocupado, pensando que qualquer posição em que minha mão estivesse colocada no manequim seria passaria completamente despercebida pelo pessoal da limpeza. Eu comecei até essa linha de raciocínio, logo me tranquilizei, cheguei no auditório, coloquei o manequim, logo vesti ele com a roupa da Segunda Guerra Mundial, que eu usei para dar aula hoje, junto com uma professora de história. Sem julgamentos sobre um possível assédio sexual a esse manequim. Não houve ali, eu creio, nenhum julgamento. Quando eu estava vestindo a roupa já com a professora de história, que chegou logo em seguida, ela foi me ajudando e ali fomos apalpando, pesuntando com as nossas mãos e alisando diversas partes do corpo desse manequim sarado, mas sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de pensamento mal intencionado naquele momento. Eram apenas toques profissionais nesse manequim. Tanto eu como a professora, ninguém pode nos acusar de nenhuma maneira, de maneira alguma, de assediar esse manequim, que inclusive estávamos vestindo. Né? Então, a gente queria evitar o constrangimento desse manequim frente a vários alunos do ensino médio, que tem ainda uma cabeça de quinta série, né, de rir ali do corpo, das coisas do corpo, das partes íntimas. A gente fez o favor de cobrir todo esse manequim com roupas da Segunda Guerra Mundial, para que ele não passasse nenhum constrangimento. Mas nesse processo foi necessário alisar completamente, quase que inteiramente, essa forma humana inanimada, que não é um cadáver, é só um manequim. Para deixar bem claro aí, essa frase fora de contexto pode fazer um estrago. Então, esse é o ensinamento de hoje, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem experiência com manequim. E hoje eu tive uma experiência com manequim, de manuseio do manequim, de vestir o manequim, que exige, sim, uma atenção, uma técnica, como tudo na vida. E creio que esse conhecimento ele possa ser guia prático para que você não perca o seu tempo pensando em qual a melhor maneira de segurar o manequim, ou de que se você segurar o manequim pelas suas partes íntimas, isso seria constrangedor. Então, fica aí a dica, fica aí a reflexão sobre o manuseio de manequim. Esse é o recado que eu tinha para passar hoje para vocês, meus amigos, minhas amigas ouvintes. Desejo uma boa noite e até o próximo episódio, que poderá ser sobre uma atividade, poderá ser sobre um assunto que foi pedido para esse podcast, que é um assunto um pouco também constrangedor. Uma boa noite. Minha garganta tá ruim ainda, viu? Tá difícil.